Chegar um dia que Deus, Ele tem na palavra no Salmo 23, Ele diz assim que Ele prepara uma mesa. Eu acho que é bem maior do que essa, porque para pôr todos os meus inimigos vai ser bem grandona. E vai colocar lá e vai falar: você pensou que ela ia morrer? Ela está morta. Você pensou que ela não ia vencer? Ela venceu. Você pensou que ela ia desistir? Ela não desistiu. Você pensou que ela ia ficar chorando lá atrás? Ela não está chorando. Ela está sorrindo. Ela está aqui porque eu sou o Deus dela. E Ele é o teu Deus. Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus. E Ele vai nos preparar essa mesa. E vai nos colocar na presença dos nossos inimigos. Mas muitas vezes nós falamos: eu quero estar lá para olhar eles e falar que eu venci. Não, Deus vai te colocar lá e vai dizer para eles: eu fiz ela vencer. Porque vencer com Cristo é melhor, irmão. Vencer com o Senhor é melhor. Nunca, com todas as lutas que nós temos enfrentado, tenho certeza que você também tem enfrentado diversidade, lutas, muitas guerras que você queria se colocar na frente, ir lá e bater de frente, xingar e falar um monte. Não, sempre eu aprendi. Demorou para me aprender, eu apanhei bastante para me aprender isso. Mas toda a minha guerra é o Senhor que luta. Todas as afrontas que eu já enfrentei, põe na mão do Senhor. O Senhor é o dono da justiça. Ele diz: minha é a vingança. Eu que vou pelejar por você. Nós estamos falando de chorar, de sentar e chorar, ou levantar e lutar. Para levantar e lutar, irmão, nós temos que deixar o primeiro. A Vilma falou aqui, foi bonito. Deixa o sentado e o choro para os derrotados. E nós vamos se levantar e vamos colocar de pé. É uma posição, é como a Gislane estava falando, é uma posição, é uma decisão. É decidir fazer, é decidir mudar. Não, eu não vou aceitar minha vida, não. Eu não vou aceitar mais ninguém me humilhando. Eu não vou aceitar mais eu ficar sem pão. Eu não vou ficar mais... Um dia eu falei assim: Senhor, por que eu tenho que comer o pão que os outros me dão? E eu não posso buscar? Ai, mas esse aqui tá ruim, eu não gosto. Amém. Tá acabando esse? E eu fiquei ali lutando. O Senhor falou assim: olha no espelho. Quem está enfrentando essa luta é você. Você que não está vencendo. Você que tem que vencer. Você que tem que ir buscar. E nunca mais eu comi aquilo que os outros davam. Porque muitas vezes nós comemos não só comida, irmão. Nós comemos aquilo, por exemplo, se você trouxer água, eu bebo. Se você não trouxer, eu não bebo. Porque eu me coloco numa situação. E Deus quer nos tirar dessa situação, nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Vamos ler a palavra que o pastor colocou, né? O tema dessa campanha, Neemias 1:4. Aleluia. E eu creio que Deus vai falar conosco também, como falou na semana passada. Ele vai trazer aqui algo novo sobre as nossas vidas. E até o final dessa campanha nós vamos sair daqui mais edificado, mais vencedor, mais corajoso, né? Mais restaurado e pronto para restaurar vidas também. Amém? Amém? O 4 diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia. Só esse versículo. Esse versículo, a palavra do Senhor diz aqui que Neemias, ele ouviu a palavra que trouxeram notícia para ele, que estavam ali em Jerusalém, destruído. A cidade da família dele, a casa
aonde ele viveu, o lugar que ele viveu, o povo estava ali sendo massacrado, abatido, angustiado. E ele olhou ali e falou assim, quando ele ouviu, quando nós ouvimos algo triste, quando nós ouvimos algo que traz sobre nós, os nossos corações, angústia, muitas vezes nós ficamos nos lamentando ou chorando. A primeira coisa, quando alguém fala, ó, fulano de tal acabou de falecer, quando eu estava vindo aqui, acabou de falecer um amigo da gente, né? Você fica toda perdida, você fala assim, o que eu faço? Eu sento, vou gritar, vou falar para quem que essa pessoa faleceu. E o Vanildo, colega da gente, amigo de muito tempo, faleceu hoje. Acabou de almoçar na casa da filha dele, mais velha, foi para o banheiro, disse que ia para o banheiro, chegou lá e infartou. Não teve nem ajuda de médico, né? Deu um infarto nele, fulminante lá, e faleceu. Agora, 6 e pouco da tarde. Então, Deus, Ele tem um alvo em nossas vidas, que quando nós ouvimos algo, ou temos uma notícia, nós temos essa reação de sentar, de chorar e nos lamentar. Mas Neemias, ele olhou para tudo isso e ele falou, eu vou também tomar uma posição. Nesse tudo, no choro, no lamento e no assentar, ele falou assim, eu vou jejuar e vou estar orando ao Deus do céu. Ao segredo de Neemias. O segredo de Neemias não estava simplesmente dele ser copeiro do rei, ou dele estar num lugar abençoado, ou num lugar de honra, não, ou num lugar de privilégio para eles estar no palácio. Não, ele falou assim, eu vou pedir primeiro para Deus. Eu vou orar para o Deus do céu. E eu quero nessa noite chamar a tua atenção, pedindo para que você, que todas as suas guerras, todas as suas lutas, que tem muitas vezes feito você sentar, feito você chorar, feito você lamentar, você ore diante de Deus e coloque diante de Deus eterno. Porque quem pode, como a irmã Vilma abriu o culto falando, o socorro do homem é inútil. Ele pode socorrer algum tempo. Como eu falei do arroz, ele pode nos dar alguma coisa há algum tempo. Mas uma hora ele vai olhar para você e vai falar assim, não precisa mais, eu não vou fazer mais nada. Eu vou tirar a minha mão. E a palavra de Deus lá em Jeremias fala, maldito o homem que confia no homem e que faz dos seus braços a sua força. Nós precisamos confiar no Senhor, o Senhor que é o Deus provedor, o Senhor é o Deus que restaura nossas vidas, é o Senhor que cura nossas feridas, o Senhor que seca as nossas lágrimas, que tira de nós esse lamento, que tira de nós essa angústia e traz alegria, traz gozo, traz paz. Ele é o Deus fiel. E havia ali naquele lugar, na decisão que Neemias tomou aqui, ele precisava ir, ele orou a Deus do céu e falou, Senhor, nós pecamos. E nós não podemos esquecer, irmão, que toda nossa adversidade é por causa do nosso pecado, porque não é porque você pecou hoje, ou pecou ontem, ou vai pecar amanhã. Não, a palavra do Senhor diz assim, nós estávamos destituídos da glória de Deus, pelo nosso pecado. E hoje nós somos restaurados, nós fomos chamados como filho de Deus, voltamos para Deus, mas Deus lá em João, no 1 João, ele fala, meus filhinhos, se vocês pecar, peça perdão, eu sou o seu advogado, juiz perfeito para te perdoar. E nós precisamos ir a Deus, pedir perdão para Deus. E aqui o povo, Neemias orou pelo pecado do povo. E eu quero chamar a tua atenção, que você ore pelo pecado da sua família. Mas eu não fiz pecado, foi a minha família, mas peça perdão. Aqui Neemias tinha o pai morto, a mãe morta. Mas muitas vezes aquela maldição, como o pastor fala, não chega em nós, passa para os nossos filhos. E nós temos que quebrar essas cadeias. Nós temos que quebrar esses vínculos malignos que muitas vezes temos. Porque muitas vezes estava dentro, pregnado em alguém, e está vindo sobre nós, nós precisamos pedir perdão. Né? Lá na minha casa, todas dão. Eu e minha irmã Edna, ficamos grávidas, a Edna ficou grávida com 15 anos, eu fiquei com 19, com 18. E a minha filha ficou com 19. E eu falei, não, Deus, eu não quero que a minha neta passe por isso.
Não quero que a minha neta sofra. Então eu comecei, quando ela nasceu, eu já comecei a quebrar todas as cadeias. Você vai ser abençoado, você vai ter um marido abençoado, você vai ter uma casa abençoada. Se você quiser casar, se você não quiser casar, você vai ser uma menina próspera. Nós temos que ter sonho e visão. É como nós cantamos: Senhor, dá-nos, receba a cura, receba a unção, receba a multiplicação, receba a visão. E muitas vezes nós precisamos disso, irmão. E nós sabemos que o nosso pecado nos faz separação entre Deus e nós. E Neemias, ele foi primeiro, ele precisava restaurar aquela cidade. Mas ele primeiro pediu perdão no pecado dele e daquele povo. E clamou a um Deus eterno. Um Deus que pode nos perdoar, um Deus que pode nos curar, um Deus que pode nos pôr em liberdade. Tem muitas coisas que dentro de nós, irmão, nós olhamos e falamos: isso não traz dano, é brecha aberta. Neemias precisou fechar todas as brechas. E quando ele começou a fechar as brechas, todas as brechas daquela cidade, os seus inimigos se levantaram de novo para falar para ele que ele não ia conseguir, que uma raposa pequenininha chegaria lá e assopraria e derrubaria o muro, porque uma casa sem muro, uma casa sem portão, né? A casa da Vilma, ela pôs um monte de portão, porque tem que pôr portão, porque tem que ter ordem. Na minha casa tem ordem, lá tem portão. Na casa que eu morei com a minha mãe, quando eu morei lá ainda com o meu esposo, não tinha portão. Quando o Miguel casou com a minha mãe, ficou com a minha mãe, pôs o portão, o vizinho foi lá e bateu o carro no portão, caiu o portão. Ficou sem portão. A Edna que pôs o portão. E pôs limite. Até aqui você entra, aqui não. E na nossa família nós precisamos disso, de limite. Aqui você pode. Essa aqui é a minha família. E Neemias fez isso, irmão. Ele foi fechando as brechas. Ele foi fechando toda a circunstância da cidade. E os inimigos nunca, os adversários nossos, Satanás, ele nunca vai querer que nós fechemos as brechas. Ele vai falar assim, para que você pode ver que se fizer uma coisa que alguém não gosta, ele vai falar: por que você está fazendo isso? Por que você está agindo dessa maneira? Você fazia assim? Por que você está fazendo assim agora? Isso não vai dar certo. É seu inimigo. Você pode olhar e falar assim: já achei meu inimigo. Já achei um adversário. Já achei um que quer me derrotar. E ele falou para Neemias: vem, Neemias, falar comigo, vem aqui, Neemias. Mas Neemias falou para ele: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. E eu quero dizer para você, quando dona de casa, serva de Deus, você fala assim: eu não posso sair da guarda do Senhor, no lugar que Deus quer, como mãe, como serva, como esposa, como mãe dos seus filhos, como família, você está ali de posição. E nós temos que estar em posição de sentido. Mãe que vigia. Mãe que dá harmonia dentro de casa. Nunca vai pensar, você não espera um homem trazer harmonia dentro de casa. Só se ele for muito alegre. E se ele tiver um hormônio maravilhoso de humor. E amoroso. Ainda tem humor, tem um amoroso. Ele tem que ter tudo isso. Porque a harmonia da casa é nossa. É nossa. Você pode ver, quando nós temos pouca comida para comer, mistura principalmente, se você deixar, sempre vai ter um guloso lá. Ele vai enfiar a mão no prato, numa panela, e vai comer tudo. E vai deixar o outro sem, e você vai continuar numa briga. É triste a gente muitas vezes ter que pegar aquela porção e dar para um, tirar para o outro, tirar ali, tirar aqui. Mas nós temos que fazer isso. Até eles aprenderem. Até eles olharem e falar: vixe, minha mãe tá assim, hoje tem tudo, pode comer. Agora hoje não, é harmonia. Você está como que é? Cuidando, sendo copeira do rei, sendo ministradora de bênção, sendo ministrando a tua casa. O pão tá pouco, não sei quem come mais pão, porque lá em casa vocês vão comer mais pão do que vocês, mas se estiver gostoso ainda piorou. Se tiver torradinho, minha filha, pode deixar que 4 é meu. Nem adianta a cara feia. Eu já fui buscar. Eu fui lá na barranceira lá buscar o pão cedo. Hoje mesmo eu fui, que frio. Falei: mas um pãozinho quente, não. Pode ter frio, tem que ter um pão quente.
que eu gosto de comer pão, né? E tem um que vai comer mais que o outro, mas o dia que o dinheiro está pouco, você tem que ministrar aquilo, cuidar daquilo, trazer a harmonia dentro de casa. E Neemias tudo ele fez tudo isso, mas houve ali os seus adversários, houve as suas guerras, mas ele que foi aquele homem que levantou para tampar as brechas, para fechar por porta, ministrar, trazer família certa para cuidar das coisas. E eu quero dizer isso para você: ministra, cuida do seu lar, cuida da tua casa, cuida da tua igreja, cuida da sua vida, do seu coração. Coloca tudo diante do Senhor, porque Deus ele é bom, ele é misericordioso, ele é um Deus soberano, ele conhece a sua estrutura, ele sabe o que você tem aguentado e o que você não aguenta. Ele diz que ele não põe uma carga nas nossas vidas que nós não suportamos. Aí você fala, mas pastor, está tão difícil. Não, ele não pôs ainda, e nem vai pôr, porque ele diz na sua palavra que ele não põe. Ele põe aquilo que nós aguentamos. E ele vai nos ensinando. Em tudo que nós passamos, ele vai nos instruindo, ele vai nos ensinando, ele vai nos dando vitória. E vai nos passando para outro nível. E o outro nível é mais difícil. E sempre ele vai nos ensinar a passar, a vencer. Aqui Neemias ele teve toda essa estrutura de reis, de pessoas abrindo caminho, dando madeira, dando os instrumentos que precisando de obreiros, precisando de pessoas alegres, pessoas que trabalhavam, né? Porque uma igreja, muitas vezes nós vemos a casa do Senhor, se você falar para uma pessoa, vai ali, pega uma água para mim, fala, não, sou empregada. Não serve. Não serve. Porque nós precisamos vir para a casa do Senhor para servir a Deus e aos homens. Porque como que nós vamos servir a Deus e não vamos servir você? Como que nós vamos fazer algo que nós não estamos fazendo conforme a vontade do Senhor? E o Senhor diz que na sua palavra em Mateus, tudo que nós quisermos que alguém faça para nós temos que fazer primeiro. E se nós não sabemos obedecer, guardar os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, a aliança que temos com o Senhor, nós vamos sofrer. Porque nós temos uma aliança, em tudo nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança na igreja, nós temos uma aliança em casa, nós temos uma aliança na vida conjugal, na vida como mãe, como os nossos filhos, né? Eu gosto muito da minha tia Inês, ela prega, e ela fala assim, que os nossos filhos são do Senhor. Não tenha nunca os seus filhos como os teus, porque os filhos é do Senhor. Aí você fala assim, mas os filhos é do Senhor, o Senhor vai levar para ele? Não, o Senhor te deu. Ele fez você cuidar, zelar dos seus filhos. Os filhos seus vai crescer e vai casar, e vai embora. Ou o Senhor pode chamar eles para a missão, e levá-los para a missão. Chamar para pastorado e levar para cuidar da obra do Senhor. Ah, mas lá em casa, graças a Deus, não tem nenhum que quer ser de Deus. Mas você não sabe que se Deus quer eles, né? Você nunca perguntou se Deus quer eles, né? Nunca. Eu no meio do mundo, vivendo no mundão, eu tinha uma amiga que já é falecida e ela falou um dia para mim, falou, você vai ser crente. Aí eu falei, não, eu sou católica, roxa, né? E vou morrer roxa. Eu não vou nunca ser crente. Ela, você vai ser crente. Aí eu falei, misericórdia, lá em casa é tudo católico, eu meio doida falando que sou crente. Eu não gostei muito dessa minha amiga mais, né? É assim que a gente fala, né? Quando a pessoa fala uma coisa assim que é verdade, a gente não gosta. Mas era para mim ser crente. E logo eu passei a ser crente. E logo eu aceitei Jesus. E logo eu aceitei um Deus eterno, um Deus vivo, um Deus soberano. E muitas vezes é assim com as nossas vidas. Deus ele nos traça o caminho. Lá na frente ele fala, eu vou usar a Bianca, eu vou usar a Thaís, eu vou usar o Marquinhos, vou usar o Henrique, o Samuel, e aí? Você vai me dar ou não? Né? É dele ou não? É dele, é do Senhor. A minha casa é do Senhor, os meus filhos são do Senhor, meu esposo é do Senhor, a minha vida é do Senhor e a sua também é. Porque Deus é dono de todas as coisas.
Mas Ele quer que nós cuidamos, irmão. Restaura a tua casa. Peça para Deus mostrar para você aonde tem brecha. Tem brecha no meu casamento, Senhor? Fala comigo. Tem brecha, Senhor, na minha vida, como mãe, como sogra, né? Que sogra é a coisa melhor do mundo. A Vilma agora virou sogra, né? Tem um gerro perto dela, né? Que sogra todo mundo quer ela, né? Ali em cima no Ariston. Né? Que a sogra é meio encrenqueira, mas ela gosta de gerro, ela não gosta de nora. As noras que é mais difícil de cuidar, né? Porque a mulher é junto. Mas precisamos fechar todas essas brechas, toda essa situação de família, de casa, cuidar das situações das nossas falhas. Senhor, eu estou falhando, Pai. Senhor, será que o Senhor, no sábado mesmo, um jovem pregou e falou assim, Senhor, Deus perguntou para ele, por que você tem que pedir para mim, para me deixar você amanhecer amanhã? O que você vai fazer de bom para mim? O que nós temos feito de bom para Deus? Para vivermos? Ou para acordarmos amanhã? Porque nossa palavra, nós sabemos que na palavra de Deus fala assim, o amanhã pertence a Deus. Não fale que você vai fazer ou vai deixar de fazer, porque o amanhã pertence a Deus. E se Deus assim o permitir que nós estejamos aqui. Que nós ficarmos vivos. Porque muitas vezes nós podemos também partir. Talvez o Vanildo hoje comeu uma comida maravilhosa. E mal sabia ele que hoje Deus já tinha chamado ele para a presença dele. Né? E nós não sabemos o dia que nós vamos embora. Acho que hoje é 18, 19, 20. Acho que é dia domingo, sábado. Já vai fazer 3 meses com o Lico. Pessoa que estava na terra. Foi embora. Né? E a gente não sabe, irmão, o dia e nem a hora que Deus vai voltar. Que Deus vai vir nos buscar, que Deus vai vir restaurar nossas vidas, que Deus vai trazer sobre nós algo novo, né? Aqui em João 11 fala de uma família que houve ali uma situação sobre aquela casa de morte no 11. E ali havia um irmão e 2 irmãs. E quando Jesus aproximou, João 11, quando Jesus aproximou ali de Betânia, o povo falou, o seu amigo está doente, precisa ir correndo lá. Jesus demorou para ir, Jesus ainda apressou, ficou ali no lugar, porque em Betânia o povo queria apedrejá-lo, né? E ele teve que retornar àquele lugar só por amor de Lázaro. E quando ele chegou lá, Marta falou para ele, falou assim, Jesus, se eu tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. E quantas vezes nós perguntamos para Jesus, se o Senhor estivesse na minha casa, essa situação não teria acontecido. Se a minha mãe não tivesse feito isso, se a minha mãe não tivesse morrido, se meu pai não tivesse morrido, né? Eu mesmo perdi meu pai quando eu tinha 18, 16 anos, e muitas vezes nas histórias da minha vida eu falo assim, Senhor, se eu não tivesse levado meu pai, eu não tinha passado aquela luta. Meu pai ia ser meu abraço, meu cuidado. Ele ia cuidar de mim. E o Senhor muitas vezes falou, mas eu aprovo fazer a história que eu queria da sua vida. Eu quis te fortalecer. E Lázaro, quando faleceu, Maria sentou-se, quando soube que Jesus estava chegando. E Marta foi ao encontro dele e falou, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que o Senhor, tudo que pede a Deus, tudo pode conceder, Ele pode conceder. Tudo que o Senhor pede para Deus, Jesus, Ele concede. Mas o meu irmão, ele vai ressuscitar lá no último dia. Quando Jesus voltar, quando acontecer a ressurreição, quando vir a glória do Senhor na terra, o meu irmão vai ser ressurreto. E Jesus disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá.
Crê tu nisso? Aleluia. Então Deus, Ele é Deus do vivo e do morto. Deus é Deus de todas as coisas. Ele cumpre todas as coisas da nossa vida do jeito que Ele quer. E ocorreu ali que ele perguntando aonde tinha colocado, como pode acontecer. Um se levantou, outro sentou. Muitas vezes nós ficamos desse jeito. Jesus, eu posso sentar, eu posso levantar, eu posso ir agora, eu posso falar, eu posso fazer. O Senhor, Ele diz que todas as coisas estão no controle dEle. A morte estava no controle do Senhor ali naquele momento. E Jesus queria mostrar a grandeza do poder do Pai. Sempre nós temos que mostrar a grandeza de Deus. Sempre. Neemias foi usado para restaurar Jericó, a cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém. Mas a glória foi do Senhor. Aqui Marta e Maria precisava de Jesus. Jesus não chegou, o seu irmão morreu, já tinha sepultado. Marta falou: Jesus, não vamos lá não, porque está cheirando mal, está fedido. Jesus, ele procurou Maria e falou: Marta, procura aí, vai atrás de Maria, vem atrás, traga Maria aqui, Maria está chorando. Não, chegou Maria e falou a mesma coisa que Marta falou. E quem era no pé de Jesus, quem ficou no pé de Jesus, quem ficou orando com Jesus, quem ficou ouvindo a palavra de Jesus, sabendo que Jesus iria morrer e voltar, foi Marta, foi Maria. E Maria falou para Jesus a mesma coisa: Jesus, se eu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, quando viu chorar, também chorou. Chorando os judeus que vinha, moveu-se o seu espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseram? Disseram: Jesus, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Já pensou o Senhor aqui nessa noite, olhando para mim, olhando para você e falando: todo poder foi me dado. Todo poder está no meu Pai. Todo poder. Se você vê o Pai, se você vê a mim, você vê o Pai. Se você recebe a mim, você recebe o Pai. E Jesus estava vivo aqui. E Jesus não tinha ressurreto, Jesus não tinha morrido. E Jesus, ele disse para Marta e para Maria: eu também tenho sentimento. Quando você chora, eu também choro. Quando você precisa de algo, eu também estou aqui para fazer. O melhor amigo, irmão, a melhor solução das nossas vidas é Jesus. É que muitas vezes nós não entendemos a circunstância da nossa vida, o choro da nossa alma, o lamento da nossa alma. Tira os nossos olhos de Cristo, tira os nossos olhos de Deus, tira nossas visões de olhar e falar: eu posso me levantar, eu posso sair dessa situação, eu posso vencer, porque quem vence é o Senhor para comigo. Todas as coisas nós podemos vencer, toda situação, todo sonho nosso pode ser realidade, como nós cantamos. Tentaram matar o nosso sonho. Quantas vezes tentaram matar o meu sonho? Quantas vezes sufocaram a minha alma? Quantas vezes colocaram eu dentro do poço, como Lázaro estava dentro do poço? Está dentro de uma cova, já morto. Marta mesmo, a irmã dele, não, com Jesus, o comédia não inventa nada não. Já está fedido, já está cheirando mal, não tem mais vida, não tem mais solução. Mas Jesus falou: vai lá, tira a pedra e traga o defunto. Não, Jesus só falou para ele: tira a pedra. Isso você pode fazer, mas quem chama o defunto sou eu, porque eu sou o dono da vida. Quem pode mudar a nossa história, irmão, é Jesus. Nós só podemos falar: Jesus, é aqui que está doendo, é ali, Senhor, que está a situação. Senhor, o cheiro mal está aqui, a situação difícil está ali, mas Senhor, se tu for lá comigo, Pai, e chegar lá, o Senhor muda essa história.
É como o pastor está falando, teve coisas na nossa vida que hoje nós estamos vivendo. Precisou de uma pandemia. Precisou de um momento que nós tivemos que ficar todo mundo dentro de casa. E parece que o desespero ia tomar conta. A Lídia falou, a Lídia ia trabalhar e voltar e falava assim, mãe, a senhora está como que ela falava? Não, mas ela falava outra palavra. Não, ela zoava lá. Ela era Bernardo, ela falava uma palavra. Como eu tivesse sem vida nesse furacão. Falei, mãe, misericórdia, acorda para mim, está de depressão. Eu fiquei deitada. Falei, não tem nada para fazer, você na rua? Comigo, cortava a cama. Comigo, cortava a cama. Né? Não gostava daquela máscara, que eu estava sem costume, aquele trem feio lá, horroroso, né? Que hoje está frio, todo mundo está com máscara. O frio daqui tem que tampar o nariz mesmo, porque não fica com a máscara. Né? E ali nós começamos a viver, a olhar para os sonhos. Mas, pastora, o que Deus mudou na sua casa? Não mudou nada. Ele mudou as atitudes que tínhamos. Ele mudou a nossa visão. Ele mudou o nosso coração. Ele mudou o nosso fazer para o outro. E o outro, certamente, voltará a fazer para você. Porque uma casa, irmão, ela só tem bênção quando nós olhamos para o outro, sabendo que o outro é limitado como nós. Né? Nós, como mãe, nós queremos exigir dos filhos, do esposo, aquilo que nós mesmos não fazemos. Nós precisamos fazer nós primeiro. Nós precisamos olhar para nós. E não ficar como Marta e como Maria, tivendo a melhor privilégio de falar com Jesus. Jesus, o Senhor está aqui, o Senhor pode ressuscitar o meu irmão. Não, Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Toda situação, o Senhor pode mudar. Toda situação o Senhor pode transformar, porque o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono de todas as coisas. E quando Jesus chegou ali naquele jazigo, naquela tumba, ele falou para Lázaro sair para fora. E ali havia ainda o Lázaro cativo, havia o Lázaro preso e precisou de nós, precisou da família, precisou daquele povo para ir lá e tirar as suas ataduras, tirar ali as suas prisões. E nessa noite eu quero dizer para você que a prisão de ficar sentado caia por terra, que a prisão do choro caia por terra, mas que a libertação de levantar e lutar venha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Porque Deus é fiel e Ele diz que quando nós oramos a um Deus eterno, Deus entra na nossa causa e muda a nossa história. Ele traz vida porque Ele é o dono da vida. Ele é o dono de todas as coisas. E um dia nós vamos entender por que morrer e por que viver. Porque nós sabemos que nós estamos... A palavra do Senhor, no domingo, o pastor pregou e falou em João 3,16, que ele falou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, né, para morrer no nosso lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós vamos ter a vida eterna quando nós saímos daqui. Ele nos amou aqui? Amou. Mas Ele diz que quando nós não vamos perecer, mas nós vamos ter a vida eterna. E a vida eterna que Ele nos prometeu. Aqui nós vamos ter luta, adversidade, mas Ele também passou por tudo isso e Ele vai nos fazer vencer. Ele vai nos fazer ter vitória em toda circunstância. Mas Ele diz, na vida, eu vou te dar a vida eterna. E muitas vezes nós ficamos temerosos, as pessoas estão partindo. Ah, meus amigos já foram, fulano já foi, ciclano já foi. Não, nós temos a certeza que diz que Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim,
nunca morrerá. Nunca. Nós não vamos morrer. Nós só vamos passar para o outro lado. Nós só vamos ter uma vida diferente. Mas pastor, o pastor pôs aqui, sentar, chorar, levantar, lutar. Eu estou falando para você, levanta e luta. Não tenha medo da adversidade. Não tenha medo das situações que você vai enfrentar. Dos muros quebrados, queimados ao fogo. Não importa a situação que eles vão estar. Não importa a situação da sua vida e da minha vida. Importa que Deus está no controle e vai mudar a história. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu a nós. E Ele sempre vai estar do outro lado, irmão, esperando nós. Ou na nossa frente, ou do nosso lado. Do jeito que você vê Ele. Muitas vezes nós vemos Deus distante de nós. Longe. Deus nunca vem na minha casa, vem na casa do outro. Porque você acha que o outro tendo coisas materiais, bonito, tudo vai acabar, irmão. Tudo. Tem muitos lares que nós entramos, é tão bonito a casa, mas não tem amor. E a palavra do Senhor diz assim, que de tudo que vai acontecer nessa terra e que vai ficar nessa terra, a única coisa que vai permanecer é o amor. Talvez a nossa casa é simples, as coisas nossas são simples, mas nós temos a essência do amor dentro dos nossos lares. E isso é o mais importante. Isso é o tesouro que Deus nos deu. Porque quando nós partimos, nós não vamos levar nada. Lá no cemitério não cabe defunto, não cabe o defunto, só cabe o defuntinho. Só cabe o corpinho da gente. Malemar, porque os gordinhos tem que rachar lá os negócios. Né? Tem muitos lá que chegam lá e esse caixão não entra. Já vi muito. Meu primo mesmo era gordo, teve que rasgar mais a terra lá para pôr ele na terra, porque era gordo. Nós fomos sepultar uma pessoa aqui no Ariston, era enorme o caixão dela. O caixão dela dava medo, tão gorda que ela era. Eu falei, imagina quando foi jogar lá na terra. E ficou aqui no Ariston. Mas não levou nada do que ela tinha. E tinha um monte de coisinha lá dela. Ela, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Mas não leva. Mas o que ela fez, o amor que ela plantou, os sobrinhos, as coisas que ela viveu ali com a sua família, ela só levou o amor que ela deu. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Não senta, não chora. Talvez você tenha chorado pela sua adversidade, pelas lutas, pelas guerras que temos vivido. Muitas vezes as pessoas querem nos pôr em prisão, mas eu quero dizer nessa noite, sai para fora. Tira as ataduras, tira as prisões da sua mão, tira as prisões dos seus pés. Seja solta, seja livre, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Peça, Senhor, me enche do teu Espírito, Senhor. Me ajuda a vencer essa luta. Senhor, olha para minha casa, olha para o meu celeiro, olha para minha dívida. Deus dá dinheiro para nós, irmão. Eu trabalhei ali na casa da Ana quando meu filho morreu, porque eu não tinha mais condições de ficar dentro de casa, que eu entrei em pânico ali pela morte do Lê. E fui trabalhar fora. Todo mundo vai trabalhar fora que você vai vencer. Era coisa de doido. Eu chegava lá só chorava. E lá naquela casa tinha morrido quase todo mundo. Aí eu saí da casa do luto e fui para casa do outro luto. Chegava lá chorava por causa dos outros defuntos de lá também. E trabalhei lá. E chegou um dia, fiquei 4 anos trabalhando nesse trabalho. E toda vez que eu precisava de um dinheirinho a mais, essa mulher, ela falava, essa semana eu não vou trabalhar. Eu falava assim, olha, que abençoada, ela está me provando. E não dava, o dinheiro não rendia ali. Porque eu queria o dinheiro naquela semana. Para aquela semana eu precisava de pagar a dívida alta. E ela falava que eu não ia trabalhar. E eu recebia por semana. E aí passou um dia, eu fiquei muito brava lá. Falei, quer saber uma coisa? Eu não estou amarrada aqui, num trabalho de registrado, eu vou embora. E piquei a mula da casa da Ana. E não trabalhei mais. E passou as lutas, eu falei, as adversidades que eu pensava que eu não ia conseguir vencer, eu venci. Passou o tempo, uma luta aqui na igreja, uma luta lá em casa.
fui trabalhar no Dona Conceição, trabalhei 1 ano e 6 meses, acho que, no Dona Conceição. Uma luta grande. 1 ano e 6 meses, irmão. 1 ano e 6 meses dá 16 vezes, né? É? 1 ano e 7 meses quase. Toda vez que eu precisava receber o salário para pagar o aluguel, ela me humilhava. A velha me humilhava. A velha vinha e de manhã cedo até de noite. Até a hora de eu ir embora. E um dia eu falei assim pro Miss, falei, não aguento mais não, Miss. Caí lá, não lembro que foi começo de janeiro, trabalhei até em abril. Dia 31 de abril eu fui na casa dela e falei para ela, acho que é 30 ou 31 de abril que eu fui lá e falei para ela que eu não ia trabalhar mais lá. Acho que é 30, né? Vocês têm 31 de abril? Nem sei. E eu sei que eu fui lá e falei para ela, não vou trabalhar mais lá. E falei para ela, você pode me pagar o que você me deve e faz como a senhora está me despedindo, porque eu caí aqui no seu quintal, isso. E eu não vou trabalhar mais aqui. E não trabalhei mais lá. Aí essa semana, no mês passado, Deus recolheu ela. Ela durou ainda mais 4 anos depois que eu saí de lá. E a mulher não andava, uma luta muito grande com ela. Cuidei dela na cama, troquei fralda, mexi com meleca de sujeira terrível com ela, mas fiz de coração para ela. Deixava a casa dela limpinha, cuidada, zelada, sem cheiro de mulher deitada na cama, camada. E quando eu soube que ela morreu, eu falei assim, meu coração ainda ama. Eu fiquei surpreendida com o meu coração. Porque eu falei assim, Senhor, se eu estivesse lá eu ia sofrer. E agora eu também estou sofrendo. Porque eu não queria que ela fosse embora dessa maneira. Né? Mas Deus aprove a recolhê-la. E chegou naquele dia, eu quero falar isso, tudo aqueles momentos que eu passei com ela ali de luta, de angústia, eu saí de lá muitas vezes até abatida, fiquei abatida muito tempo lá em casa. Teve um dia até que eu falei para o Miss, porque eu não tirei uma foto da minha cara, para ver o estado que eu fiquei como morta. Né? Aquele dia eu pensei que eu ia morrer, eu falei, Miss, eu não aguento dor, eu vou morrer, Miss. Muita dor no meu corpo, doía tudo, eu tinha caído em cima desse ombro aqui, era só por Deus, só a luta. Até um dia a Gisele foi em casa orar com o Dovan, com o Misa veio para a igreja, falou, vai, né, Dovan e Gisele em casa, porque a Neia tá só por Deus. Ainda quando a Gisele me abraçou, até hoje eu lembro, eu falei, eu vou morrer. Eu falei, eu acho que eu não vou passar dessa noite. De ruim, tava ruim. Aí quando a Dona Conceição faleceu, a minha mãe estava perto de mim e o filho dela ficou conversando com a minha mãe e eu fui cumprimentar ele atravessado na frente do outro, né? Que não pode. Minha mãe ficou aqui e eu fui assim para pegar na mão dele. Aí ele veio, pegou na minha mão e falou para mim, falou, Néia, hoje eu estou aqui velando minha mãe. Ela chamava mamãezinha, mamãe, falava desse jeito para Dona Conceição. Mas eu sei a dor do teu coração por ter você perdido seu filho. Eu sempre vejo você postando, mas hoje você está aqui, né? E eu fui relutando para mim aquele velório. E Deus falou, vai lá que hoje eu vou falar algo bom para você. E aí, quando eu cheguei, segurei na mão dele e ele falou para mim assim, eu quero te honrar hoje. Eu quero te honrar por você ter honrado minha mãe. Eu falei, eu só deixei a carga porque eu não aguentei. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Eu cheguei perto do caixão dela, eu chorei. Ela estava bem bonitinha, do mesmo jeito que ela gostava de ficar, uma velhinha toda cheia de mimo, né? Aí já o filho dela mais velho entrou, põe esse brinco na mamãe, porque a mamãe gostava de brinco de ouro. Aí foram lá, colocaram o brinquinho de ouro na orelha dela. E a outra irmã falou, não pode fazer. Eu falei, deixa eu fazer. Ela já foi. Esse brinco vai ser usado para ninguém. Ninguém vai querer usar esse brinco. Deixa ela ir embora com o brinco dela. E se os coveiros pegar, é problema deles. E se eles forem zoomar e ela também tiver o brinco, tá bom.
Deixa lá, né? Muitas vezes as coisas, irmão, que a gente pensa que Deus vai fazer algo na nossa vida hoje, e Deus vai fazer lá na frente. Muitas vezes Deus vai fazer algo aqui no seu coração, e Deus vai fazer lá, através de outra pessoa. Aí essa semana passada a Edna falou, vamos lá visitar uma menina, orar por ela, vamos. Orei por ela, ela é neta da Dona Maria também, e cheguei na casa da Dona Maria, essa Dona Maria eu levava empadinha para ela, na casa dela, ela de idade também, é de idade, tem 90, agora vai fazer 98 anos, e eu cheguei lá e eu fiquei tão surpreendida com ela, que ela falou assim para mim, ô Meia, você veio aqui, eu pensei que eu ia embora, eu ia para o céu e não ia te ver, Meia, e me abraçou. Quando ela me abraçou, eu não aguentei, deitada, acamada também, já com suas debilidades no corpo, né? Ela me abraçou e pôs eu aqui no ombro, assim, e passou a mão na minha cabeça, eu senti um amor tão grande, sabe aquele amor de mãe? A minha mãe é dura, minha mãe não faz isso. Eu fiquei ali e falei assim, é tão engraçado que a gente planta quando a gente é jovem. E eu plantei algo na vida dos outros quando eu era nova. Nessas casas mesmo que eu estou falando, eu fui sempre nova. Essa moça que eu fui orar, eu segurei, vi ela nascendo. Falei para ela, olha o tamanho da mulher hoje. E conheci a avó dela ali naquele tempo também, há 34 anos atrás. E eu falei, é tão bom a gente plantar. Porque mesmo assim, quando a gente ainda ficar velho, ou quando a gente estiver no choro, quando a gente estiver lamentando, a gente vai colher. E eu me enchi de alegria. Eu sei que Deus daqui uns dias vai levar a Dona Maria embora. E ela está preparada, já se batizou. Quando eu entrei, ela, a paz do Senhor entre na sua casa. Dá a paz para o seu esposo, dá a paz para os seus filhos, dá a paz para os seus vizinhos. Aí eu falei, ela é crente. Aí eu olhei para a filha dela e falei, ela já é crente, né? Porque ela não era. Falei, ela já é crente, só pela voz dessa mulher. Aleluia. Eu falei para ela, eu vou voltar aqui, eu vou ver se ela é crente. Ela, mas eu sou canão, eu vou ver se ela é crente. E meus olhos não deixou, ela não partiu e nem meus olhos deixou de ver a maravilha do Senhor. Porque Deus é bom. Deus é bom. Aí você vai falar assim, mas isso é coisa de honra? Não, amor, isso é honra. Isso é honra. Quando alguém te despreza, o outro Deus honra. Deus levanta para te honrar. E Deus, Ele sempre vai fazer isso, Ele sempre vai nos surpreender e trazer sobre nós a liberdade. A liberdade. Mas em todas as suas adversidades, em todas as suas lutas, em todo o seu caminhar difícil, irmão, ouça Deus. Ouça Deus. Quando você se levantar cedo e falar assim, hoje eu estou tão triste, parece que tudo está dando errado. Pega aquele dia e faça algo bom para alguém. Planta, porque você vai colher. Quantos dias da minha angústia, irmão, eu plantei. Eu tenho certeza, se eu não colher em vida, Deus vai fazer meus filhos, meus netos colher. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu tenho certeza que aquilo que eu plantei nos membros dessa igreja, que muitas vezes não liga nem para falar, tá viva? Só um filho meu que liga, que manda mensagem de vez em quando. Fala, paz aí, irmã. Estou orando por você, pastor. E a gente fica alegre. Mas eu sei que ele é meu filho. Os outros era enteado. Quando é filho, é filho. Quando é enteado, é enteado. Vai fazer o quê? Enteado é filho de alguém que deu para mim. Que trouxe para mim cuidar. Mas os meus filhos, eu tenho certeza. 2 filhos aqui, homem eu tinha. O nome do Senhor ser glorificado. E Deus deixou meio rebeldinho e já levou para o céu. Ele ficou bravo ainda quando eu falei, Deus vai te recolher, ele. Deus vai te recolher, meu filho. Você só fala de morte, agora quer que Deus recolha. Eu falei, Deus vai te recolher.
E ele sabia. A última palavra que ele disse para mim, ele falou: Nélio, estou morrendo. E ele morreu. Mas eu tenho certeza que hoje ele está muito mais feliz lá na glória do que aqui, né? No paraíso, no seio de Abraão, descansando no Senhor. Ele está muito mais feliz. Porque a nossa vida aqui não resume só nisso. Resume no Senhor. Amém? E que Deus coloque nós na posição que Ele quer. E o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Não desista de nada. Não desista do seu sonho. Não desista da sua família. Não desista dos teus. De orar por aquele que está sofrendo, né? Amar aqueles que muitas vezes não nos amam, né? Orar por aqueles que nos perseguem. Pedir para Deus fazer a obra nas nossas vidas. Amém? E assim eu passo para o pastor. Aí ele quiser orar pela Gislene, ungir ela, né? Eu perdi a Gi e ganhei a Gislene, ó, viu? Aí fica Gi com Gi. A Gi eu tirava a saia. Ai, pela minha toda e agora a outra vem com a botinha. Amém?